Por mais de uma década, todas as grandes IAs do planeta, tipo Google, OpenAI, Meta, todas elas foram construídas sobre a mesma base. Uma fundação que, olha, não era perfeita, mas funcionava, né? E se esse alicerce que possibilitou tudo que a gente vê hoje, do ChatGPT, a geração de imagens, for também o que está, sabe, secretamente limitando o próximo grande avanço? É uma pergunta bem provocadora. E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. Temos aqui uma análise que se baseia num vídeo do canal Visão em 360, que, por sua vez, destrincha um artigo científico bem denso da DeepSeek. A proposta deles é uma nova arquitetura que pode mudar a forma como as IAs pensam. Basicamente, como a informação flui lá dentro. Exato. Então, nosso trabalho aqui é desmontar essa ideia. O que estava quebrado, como eles dizem que consertaram e, o mais importante, isso muda o jogo ou é só mais uma melhoria incremental? Vamos descobrir. Ok, vamos lá. Para entender a solução, a gente precisa primeiro entender o problema, né? E o problema está no jeito como esses modelos gigantes aprendem. De forma simples, eles são como uma linha de montagem, com centenas de estações, que a gente chama de camadas, processando a informação uma depois da outra, certo? Exato. Uma pergunta entra na primeira camada, ela faz uma análise, passa para a segunda, que refina um pouco mais e assim por diante. O desafio, especialmente quando esses modelos ficaram muito, muito profundos, com centenas, milhares de camadas, era um problema clássico. Qual? O do gradiente evanescente ou explosivo. Um nome bem dramático. O que isso significa na prática? Na prática, significa que o aprendizado simplesmente parava de funcionar. Pensa no sinal de correção, que é o feedback que diz para o modelo: opa, você errou aqui, ajuste isso. Certo. Pensa nesse sinal como um gerente que precisa ir do fim da linha de montagem até o começo, dando instruções para cada estação. Numa linha muito, muito longa, ou esse gerente chegava lá no começo sussurrando, sabe, tão baixo que ninguém ouvia. O sinal evanescia, sumia. Isso. Ou ele chegava gritando com o megafone tão alto que causava pânico e desorganizava tudo. O sinal explodia. Nos dois casos, o treinamento ficava instável, caríssimo e, na prática, impossível para modelos profundos de verdade. Peraí, então a indústria inteira estava num beco sem saída. Como que se constrói um GPT-4? Se o método de aprendizado quebra com, 100 camadas. Qual foi o truque, a solução que permitiu que a gente saísse desse platô? O truque foi uma ideia de uma simplicidade genial, chamada conexões residuais, ou residual connections. Em vez de forçar a informação a passar por cada estação, uma por uma, criaram um atalho. Um atalho. É tipo uma grande avenida principal que corre ao lado da linha de montagem. A informação original, lá do comecinho, pode pegar essa avenida e saltar blocos inteiros de estações, se reencontrando com a versão processada lá na frente. Ah, entendi. Então a conexão residual é quase como uma cola, né? Ela mantém a identidade da informação original viva ao longo de todo o processo. Perfeito. Ela garante que, não importa o quão tortuoso seja o caminho pelas estações, o sinal original nunca se perde completamente. E isso resolveu o problema do gerente que chegava sussurrando ou gritando. Exatamente. Essa avenida principal garantiu que o gerente da correção sempre tivesse um caminho claro e direto. Foi tão revolucionário que, sem exagero, os modelos de linguagem modernos simplesmente não existiriam sem isso. Virou o padrão absoluto da indústria, a base de tudo. Mas, se essa solução foi a salvação, onde é que está o problema que a DeepSeek quer resolver? Se a avenida principal funciona tão bem, por que mexer nela? E é aqui que a ironia da história aparece. A solução virou o novo gargalo. Como assim? Ao forçar toda a informação a ter essa avenida principal como espinha dorsal, para garantir a estabilidade, a gente acabou limitando a capacidade do modelo de lidar com raciocínios mais complexos. Explica melhor. Pensa de novo na nossa analogia da cidade. Essa única avenida principal é ótima para tarefas simples, tipo ir do ponto A ao B. Mas e se você precisa resolver um problema complexo? Um que exige que você explore o bairro C, pegue uma informação no distrito D, compare com algo da zona E e só depois volte para a avenida principal. Entendi.
O caminho não é uma linha reta. Exato. Se tudo, absolutamente tudo, tem que voltar para a mesma avenida a cada passo, você cria um congestionamento monumental. Todo o processamento complexo, todas as linhas de raciocínio paralelas precisam competir por espaço nesse mesmo canal estreito. A largura de banda do pensamento do modelo fica limitada, sabe? Ok, então o problema é um engarrafamento de informação. A solução óbvia na minha cabeça seria construir mais avenidas, mais pistas. O material que a gente analisou diz que isso já foi tentado e falhou. Porque uma coisa que parece tão lógica não deu certo. Porque as tentativas anteriores foram como construir várias avenidas novas, mas sem semáforos, sem placas de pare, sem faixas. Sem nenhuma regra de trânsito. Nenhuma. O resultado foi o caos absoluto. A informação fluía por esses novos caminhos sem controle, os sinais se amplificavam, se distorciam, colidiam, e no fim das contas, a gente voltava ao problema original. O treinamento explodia de novo. Exatamente. Tornava-se completamente instável. Era impraticável em larga escala. Caos. Entendi. Então o pulo do gato da DeepSeek não foi construir as avenidas, mas sim inventar o sistema de trânsito para elas. É exatamente essa a sacada. A inovação não são as hyperconnections, que é o nome que eles dão para esses múltiplos fluxos. A inovação são as Manifold Constrained Hyperconnections, ou MHC. O Manifold Constrained é o sistema de trânsito. Eles criaram regras matemáticas muito rígidas que agem como leis da física para o fluxo de informação, entende? Leis da física, como assim? Essas regras garantem que, embora a informação possa se dividir e se misturar por vários caminhos, o volume total de sinal no sistema é perfeitamente conservado, camada após camada. Ele não pode nem explodir, nem desaparecer. Isso soa elegante demais, quase. Perfeito demais. Em engenharia a gente aprende que não existe almoço grátis. Qual é a pegadinha? O que eles sacrificaram para conseguir essa estabilidade com mais flexibilidade? É uma ótima pergunta, porque parece mágica. O trade-off, na verdade, não está no desempenho, mas na complexidade da implementação. A matemática por trás é mais sofisticada. Eles forçam as operações a acontecerem dentro de um espaço geométrico específico, que por sua própria natureza matemática não permite que o sinal cresça ou diminua sem controle. Ah, então a estabilidade é garantida pela própria estrutura, não é um truque de treinamento. Exato, ela é uma propriedade garantida pela arquitetura. Eles não sacrificaram performance, mas tiveram que ser muito mais inteligentes na matemática e na engenharia de software para fazer isso funcionar de forma eficiente. Ok, a teoria é linda, mas papel aceita tudo, né? A gente sabe que muitas ideias brilhantes da academia morrem na praia, quando alguém tenta treinar um modelo de verdade. Eles botaram isso para rodar. Como foi o teste na prática? Sim, e essa é a parte que faz o artigo ser tão forte. Eles foram direto para a prova de fogo. Treinaram modelos do zero em 3 escalas diferentes para provar que não eram acaso. 3 bilhões, 9 bilhões e 27 bilhões de parâmetros. E como eles compararam? Para cada tamanho, eles treinaram uma versão com arquitetura tradicional, da Avenida Única, e outra com a nova arquitetura MHC, mantendo dados, tempo de treinamento e hardware o mais parecido possível. Uma comparação direta, lado a lado. E aí, a cidade com mais avenidas e regras de trânsito funcionou melhor? Funcionou. E o padrão foi muito claro. Os modelos MHC tiveram um desempenho superior em quase todos os testes. Mas o mais revelador foi onde eles foram muito melhores, em tarefas de matemática e raciocínio lógico, como nos benchmarks GSM-8K e BBH. Ah, então não é que o modelo ficou um pouquinho melhor em conversar fiado ou escrever um poema. Ele ficou comprovadamente melhor em raciocinar em múltiplos passos. Isso bate exatamente com a tese do congestionamento. Precisamente. Sugere fortemente que esse espaço de trabalho interno mais amplo, que as múltiplas vias proporcionam, é mais valioso quando o problema não é só lembrar um fato, mas construir uma linha de lógica. E para fechar com chave de ouro, o treinamento foi perfeitamente estável em todas as escalas. O caos das tentativas anteriores foi completamente domado. Mas espera aí. Mais pistas, mais espaço para raciocinar. Minha cabeça de leigo imediatamente grita que isso tem que ser absurdamente mais caro.
Como eles não bateram de frente no muro da memória, o memory wall das GPUs, que já é o maior gargalo para todo mundo hoje em dia? Essa é a pergunta de $1 milhão, e eles sabiam disso. Foi uma parte central do trabalho de engenharia deles. E os números que eles apresentam são, assim, impressionantes. Eles conseguiram ampliar a largura do fluxo interno de informação em cerca de 4 vezes. 4 vezes? Ok, tô esperando a facada agora. O tempo de treinamento deve ter explodido, certo? O tempo de treinamento aumentou, em média, pouco mais de 6%. Como? Só 6%? Isso não faz sentido. 4 vezes mais espaço de trabalho por um custo de tempo quase irrisório? Como isso é possível? Truque não foi só na arquitetura, mas numa otimização muito profunda de toda a pilha de software. Eles redesenharam partes do processo de treinamento para se adequar à nova estrutura. Por exemplo, usaram técnicas como Kernel Fusion, que é basicamente juntar várias pequenas operações em uma única instrução maior para a GPU, o que a torna muito mais eficiente. Ah, então é otimização de baixo nível. Muito baixo nível. Otimizaram cada acesso à memória, que é uma operação lenta e cara, e usaram recomputação inteligente. Em vez de guardar um resultado na memória, às vezes é mais rápido e econômico calcular aquilo de novo quando for preciso. Foi um trabalho de engenharia pesada, então. Sofisticadíssimo, para garantir que o ganho teórico da arquitetura não fosse engolido pelos custos práticos. Certo. Então, se eu entendi a implicação disso tudo, a gente passou a última década numa corrida de força bruta. Mais e mais GPUs, datasets gigantes, modelos com trilhões de parâmetros. O que a DeepSeek está dizendo na prática é: pessoal, vocês estão tentando derrubar a porta com um ariete, mas a chave estava no bolso o tempo todo. É uma mudança de força para fineza. Eu acho que essa é a interpretação perfeita. Não se trata de dizer que a DeepSeek ganhou a corrida, nada disso. O ponto fundamental que o artigo deles coloca na mesa é que os limites que a gente achava que eram puramente de hardware ou de dados, na verdade, também podem ser limites de design. Um gargalo que estava escondido bem debaixo do nosso nariz. Exatamente. Numa decisão de arquitetura que tomamos há 10 anos por ótimas razões, mas que nunca mais foi questionada a fundo. Então não é abandonar a força bruta, mas complementá-la. Exato. Por anos, escalar IA significava 3 coisas: mais parâmetros, mais dados, mais hardware. A abordagem MHC sugere um 4º eixo de escala. Um novo caminho. Um caminho focado na eficiência e na qualidade do fluxo interno de informação. É uma mudança de só pensar em maior para também pensar em mais inteligente na forma como os modelos são construídos. Mostra que ainda existe espaço para avanços fundamentais na própria receita do bolo. Não apenas em usar um forno maior, sabe? Faz todo o sentido. É um caminho alternativo, ou talvez complementar, ao de simplesmente construir supercomputadores cada vez mais gigantescos e torcer pelo melhor. Bom, resumindo a grande ideia de hoje. O progresso da IA, que parece tão acelerado, pode estar sendo limitado por uma escolha de design, uma muleta que a gente adotou há uma década para resolver um problema crítico. E a proposta da DeepSeek com a MHC não é só uma melhoria, é uma provocação para que toda a área repense os próprios alicerces sobre os quais a IA moderna foi construída. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? A fonte da nossa análise joga a pergunta no ar. A próxima grande evolução virá do hardware, com chips melhores, ou de mudanças de arquitetura como esta? Eu gostaria de levar essa pergunta um passo adiante. Manda. Se a gente acabou de ver que uma mudança na arquitetura interna pode destravar novas capacidades de raciocínio de forma tão eficiente, quais outros dogmas, outros fundamentos do desenvolvimento de IA podem estar, sem que a gente perceba, segurando o próximo grande salto? O que mais foi padronizado por conveniência ou necessidade no passado e que talvez mereça um novo olhar crítico hoje?